Olá, meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de ensino das letras. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem o conteúdo que aqui será explorado. Hoje vamos falar de uma temática muito atual, os gêneros híbridos. Mas antes disso, é bom que nos lembremos de alguns conceitos relacionados ao gênero. E para tal, utilizaremos algumas falas do teórico Bakhtin, um dos mais proeminentes do último século. Segundo Bakhtin, os gêneros são textos formados por conjuntos de enunciados que visam a atender necessidades comunicativas. Ligados à história, eles são infinitos, uma vez que os seres humanos atualizam e reatualizam as suas necessidades de acordo com o tempo. Deste modo, as gerações têm por natureza modificar as formas de se dirigir ao destinatário e desse modo elas acabam reatualizando também os gêneros, necessários a tal movimento. Apesar de instáveis, porque se reatualizam, se modificam, se recriam, as suas sentenças, ou seja, as suas características intrínsecas, elas são estáveis, a ponto de que nós conseguimos definir na geração em que estamos as características de determinado gênero. Contudo, é também presente uma situação assim que se faz muito atual, não que não tenha ocorrido no passado, mas com a emergência das questões tecnológicas se tornou mais natural na atualidade, que é o hibridismo textual. O que seria esse hibridismo? Bom, a palavra hibridismo se refere à mistura, e no campo científico ela foi utilizada pela primeira vez pelas ciências biológicas, até como um processo negativo. Porém, nas linguagens, esse termo foi reatualizado e visto de uma maneira positiva. O que seria, então, o hibridismo ou o gênero híbrido, Seria a circunstância em que gêneros distintos, com diferentes finalidades e funções, acabam se fundindo para alcançar um mesmo objetivo comunicativo. Apesar de não ser um processo novo, Marcuski afirma que a emergência das redes sociais, das novas tecnologias, aumentaram o fenômeno e aprofundaram, então, a existência de gêneros com tais características. Por isso, talvez a sociedade atual seja uma sociedade em que esse fenômeno tenha ocorrido de maneira mais rápida e isso possa ser visto de uma maneira mais fácil, uma vez que a presença de textos fundamentados na hibridez são muito comuns. Um exemplo muito simples para que seja entendido melhor. O e-mail, por exemplo, é um gênero tecnológico, digital mesmo, muito atual, utilizado por boa parte da população. E a sua criação se estrutura a partir de elementos da antiga carta pessoal. Se nós observarmos também a finalidade do e-mail, perceberemos que ele se aproxima daqueles antigos bilhetes que cada vez mais estão caindo em desuso. Alguns autores afirmam, inclusive, que o e-mail ele teria características do telefonema, que seria um gênero da oralidade e que também cada vez mais acaba se tornando obsoleto, principalmente para a resolução de problemas no campo do meio corporativo. Mas se nós voltarmos também para a questão do discurso e da interdiscursividade, como é muito comum em Bakhtin, nós perceberemos, por exemplo, que essa hibridez pode acontecer em outras situações, que seria mesmo no campo do discurso. Observe, por exemplo, o fato de que um artigo de opinião, texto técnico, científico, pode ser transformado, por exemplo, em um poema. Ou mesmo uma paródia, que pode, a partir de uma música, um elemento, uma poesia, modificar totalmente o seu discurso, fazendo uma crítica ao próprio elemento do texto, o elemento discursivo do texto. Os meios tecnológicos também, eles propiciaram que cada vez mais questões semióticas fossem inseridas